Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo a Europa e os aspectos naturais. Vamos pontuar sobre o relevo europeu, a hidrografia europeia, e vamos fazer a resolução de mais 2 exercícios. Dentro desse contexto do relevo europeu e da hidrografia europeia, vamos estar discutindo os limites geográficos do continente europeu, vamos estar discutindo do ponto de vista das zonas térmicas, a localização do continente europeu aonde? Na zona temperada, na zona norte temperada, tá? E a influência disso, desta localização, de uma forma direta no clima e no tempo. Entendendo que quando falamos de tempo, nós estamos dizendo, nós estamos pontuando sobre uma condição da atmosfera naquele momento, e quando nós falamos de clima, nós estamos falando da média deste tempo, desta medida do tempo, em aproximadamente 30 anos, tá? Vamos falar também da hidrografia, nós vamos discutir um pouquinho sobre alguns rios, Rio Danúbio, Rio Reno, Rio Sena, Rio Volga. Rio Danúbio, mais importante da Europa, Rio Reno, vai em direção aos Países Baixos, então sai do centro da Europa e vai para os Países Baixos. Rio Volga congela no inverno, então ele não é utilizado durante todo o ano. Rio Sena, por exemplo, é um rio de planície. Então, dando sequência ao que nós pontuamos de forma inicial, nós temos a Europa. Os senhores vão ver o quê? Que a Europa está basicamente concentrada na zona temperada do norte. O que é que isso influencia? Quanto mais próximo da linha do Equador eu estou, existe uma tendência o quê? Do clima ser um pouquinho mais alto. Quanto mais longe da linha do Equador eu vou ficando, existe uma tendência do clima ir esfriando. A Europa está mais dentro da zona temperada do norte, então uma tendência de termos uma mudança de clima, de abaixar um pouco essa temperatura. É lógico que nós temos outros fatores que influenciam também a nível de tempo e, consequentemente, depois a nível de clima, e influenciando a nível de temperatura. Bem, nós vamos observar aqui os limites e principais acidentes geográficos da Europa. Com paciência, o senhor pode observar todo esse descritivo no futuro. Eu só quero pontuar, por exemplo, as penínsulas, que são regiões de terra que são circuncidadas, que são permeadas por água em todos os seus lados, né? Então aqui nós temos a Escandinávia, número 1, número 2, nós temos aqui a localização da Dinamarca, número 3, nós temos Portugal e Espanha, uma península, número 5, nós temos uma península aqui a nível de Grécia. Bem, o continente europeu limitado a leste e sudeste pelos montes Urais, o rio Ural, Mar Cáspio, montanhas do Cáucaso, Mar Negro e Mar de Mármara, onde se situam os estreitos de Bósforo e Dardanelos, na Turquia. Acidentes geográficos que separam o continente da Ásia. Ao sul, os limites são Mar Mediterrâneo e Estreito de Gibraltar, acidentes que o separam da África. Então a Europa está fazendo leste e oeste, nós temos essa separação ali com a Ásia, e nós temos ao sul a separação com o continente africano. Quando falarmos de localização geográfica, vamos gravar alguns detalhezinhos, eu quero pontuar com os senhores. Por exemplo, quando a gente fizer essa observação a nível horizontal, tá? Então, horizontal, quando nós estivermos olhando ali a nível de linha do Equador, nós vamos observar esse termo paralelos, eu quero que vocês gravem, e quando usarmos o termo norte, esse termo norte também pode ter como sinônimo o termo setentrional ou boreal. Quando usarmos o termo sul, podemos ter as designações também de meridional ou austral. Hoje nós vamos fazer um exercício que vai usar um desses nomes, tá? Então, norte pode também ser designado por setentrional ou boreal, e sul
pode ter como sinônimo meridional austral. Quando falarmos de vertical, vamos guardar esse termo, meridianos. Então, quando nós falarmos de leste, tá? Oriental, então você vai olhar o mapa, está lá do lado do Japão. E quando falarmos oeste, ocidental, é olhando aqui o mapa para o lado do Brasil. Então, do ponto de vista das zonas térmicas, a maior parte da Europa situa-se dentro da zona temperada norte, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que corta o extremo norte do continente. Suas paisagens são variadas, com grande diversidade de formas de relevo, hidrografia, climas e tipos de vegetação. Então, é importante a gente não se esquecer, como já pontuado, eu estou saindo da linha do Equador, avançando para a zona temperada norte, ou seja, entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, tem uma tendência natural de diminuir a minha temperatura. O que isso vai influenciar, por exemplo? Vai influenciar a nível de navegação. Por exemplo, temos rios, como o Rio Voga, que ele congela no inverno, então ele não é utilizado durante todo o ano, certo? Então isso vai influenciar que os locais mais próximos do Círculo Polar Ártico é mais difícil a vivência lá, é mais complicado você sobreviver num local bem gelado. Então, outro fator que eu quero discutir com os senhores, dentro desse contexto da Europa, aspectos naturais, observando o relevo europeu e a hidrografia europeia, então a influência do relevo. Então, o que o relevo influencia? Concentração, então, distribuição da população, concentração nas planícies, tem um clima mais ameno e solo fértil. Então, a região central da Europa é um local onde nós temos mais planícies, e o clima, você vai subindo, certo? Você vai chegando mais perto do polo, vai esfriando, vai ficando mais difícil de viver lá. Uso dos rios. Os rios de planície europeus estão entre os mais navegados do mundo. Os rios de planalto europeus têm boa produção hidrelétrica, com destaque para os localizados na Áustria, na Noruega, na Suécia e na Suíça. Não podemos nos esquecer, por exemplo, Rio Sena é um rio de planície, tá? Rio de planície é navegável, mas, por exemplo, não é um rio que vai fazer o quê? Que vai ter uma boa produção hidrelétrica, tá? Rio de planície. No rio de planalto, então, eu vou ter quedas de água e, consequentemente, eu posso utilizá-lo para a produção de energia. A variação climática. Extensas áreas de baixa altitude com clima ameno, tá? Então, não vamos nos esquecer que se eu estiver perto da linha do Equador e uma baixa altitude, eu tenho um clima mais quente. Mas mesmo que eu estiver perto da linha do Equador, mas tiver um local de alta altitude, então, consequentemente, eu vou ter um clima mais friozinho, tá? A conjugação de maior altitude com a posição geográfica. Então, como eu estou dizendo, aí eu tenho um lugar que é longe da linha do Equador e é mais alto, é mais frio, certo? Eu tenho um lugar que é mais próximo da linha do Equador e baixinho, tem uma tendência maior de ter um clima um pouquinho mais alto. A diversidade de relevo europeu pode ser mais facilmente observada se dividirmos o continente em três partes. Região norte, região de baixa altitude, baixa altitude, certo? Pois as rochas que compõem seu relevo são muito antigas. As montanhas da região têm mais de 300 milhões de anos. Durante muito tempo, essas montanhas sofreram erosão acelerada pela ação das glaciações. Esse processo originou montanhas baixas e com formas arredondadas, como é o caso dos Alpes escandinavos, Noruega e Suécia, dos montes Pepinos, Grã-Bretanha e dos montes Urais na Rússia. Então não vamos esquecer assim, mais ao norte, então estou saindo de perto da linha do Equador, mais quente ou mais frio? Uma tendência de ser mais frio, certo? Estou saindo de perto da linha do Equador, uma tendência de ser mais frio. E o lugar ainda é bem alto, tendência de ser mais frio ainda. Centro, segunda divisão. Entre as antigas montanhas e os baixos planaltos, localizam-se as planícies sedimentares, área ecúmena. O que é ecúmena? De fácil ocupação pelo ser humano. Então o centro é uma área ecúmena, de fácil ocupação pelo ser humano. Elas não ultrapassam 400 metros de altitude e foram formadas por sedimentos depositados pelos rios e pelo derretimento de gelo
após o período de glaciação. Então agora essa terceira divisão, sudoeste, sul e sudeste. Nessas regiões estão localizados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos é aquele local onde nós tivemos o choque de placas tectônicas, né? Ou seja, montanhas jovens formadas no período terciário, entre 30 e 100 milhões de anos atrás. Por isso a paisagem é dominada por cadeias montanhosas altas e acidentadas, que sofreram pouca erosão. Essas regiões estão ainda hoje sujeitas a instabilidades geológicas, sendo comuns a ocorrência de terremotos e de erupções vulcânicas. Entre os maiores vulcões em atividade nessa região destacam-se o Etna, Stromboli e o Vesúvio, não nos esquecendo do Santorini, na Grécia. Bem, o ponto mais elevado do continente europeu está situado nessa região. É o topo do Monte Elbrus, na Rússia, a 5.633 metros do nível do mar. Ele está localizado no Cáucaso, próximo ao Mar Negro, onde se situa também o ponto mais baixo da Europa, com 28 metros abaixo do nível do mar, a depressão Caspian. O segundo ponto de maior altitude europeu é o topo do Monte Branco, na divisa entre a Itália e França, com 4.807 metros. Uma importante atração turística. Para ligar os dois países nessa área foi construído o quê? Um túnel, né, do Monte Branco, que percorre mais de 11 quilômetros no interior da montanha. Então, características da hidrografia europeia. Então, nós estamos falando Europa, aspectos naturais, estamos discutindo o relevo europeu e a hidrografia europeia. Geopoliticamente, o rio Danúbio é o mais importante da Europa, pois atravessa um grande número de cidades e capitais, como foi falado. O rio Reno, estou pontuando aqui 4 rios, né? Deságua no porto de Roterdã, nos Países Baixos, se distanciando do centro da Europa. Por ser de planície, o rio Sena não é utilizado para geração de energia hidrelétrica, como já pontuado, e o fato de congelar durante o inverno impossibilita o uso do rio Volga durante todo o ano. Vamos fazer agora alguns exercícios para fixação do que nós acabamos de discutir. Europa, aspectos naturais, relevo europeu e hidrografia europeia. Então vamos lá. Aqui tem um mapa mostrando, como já visto anteriormente, o relevo da Europa, né, algumas características do relevo da Europa. Vamos avançar. Diz assim: observe o mapa, Europa, relevo, e responda. Qual tipo de formação geológica caracteriza a região meridional? Como discutimos lá, meridional também é significado de sul do continente europeu. Quais são as suas principais características? Então, qual tipo de formação geológica que caracteriza a região sul do continente? Certo? E quais os aspectos do relevo europeu que facilitaram a fixação humana nesse continente? Já discutimos isso durante a aula. Então, na porção meridional, na porção sul do continente europeu, localiza o quê? As grandes cadeias montanhosas do período terciário, o que nós chamamos de dobramentos modernos. Estas montanhas são geologicamente jovens, algumas delas instáveis e sujeitas o quê? A terremoto. Nós estamos falando da junção de placas tectônicas, com altitudes bastante elevadas, porque esse choque de placas tectônicas fazem o quê? Geralmente produzem essas montanhas, né? Com altitudes bastante elevadas, influenciam na hidrografia e no clima do continente. Vamos lá. A resposta à letra B da pergunta: a região central da Europa tem predominância de planícies, por isso dela ser uma região de fácil habitação humana, com a presença de muitos rios, o que caracteriza uma área ecúmena de fácil ocupação do ser humano. Nessa região localizam-se as produções agrícola e pecuária, assim como a expansão da urbanização e da industrialização do continente. Vamos à pergunta de número 2. Aqui nós temos um verdadeiro ou falso. 4 perguntas, 4 solicitações para a gente colocar verdadeiro ou falso. Com base no mapa ao lado, analise as principais características dos rios europeus e aponte as afirmações verdadeiro ou falso. Do ponto de vista geopolítico, o rio Danúbio é um dos mais importantes da Europa, pois atravessa muitos países e capitais europeias, cortando praticamente todo o continente no sentido leste-oeste. Creio que provavelmente essa deve ser uma resposta verdadeira. O rio Reno é navegável em toda a sua extensão. Isso torna uma das principais ligações do centro da Europa ao porto de Hamburgo.
O rio Reno, que nós já discutimos ali no passado, vai o quê? Vai em direção aos Países Baixos. Essa, a segunda deve ser falsa. Primeira verdadeira, a segunda falsa. Terceiro, o rio Sena atravessa a cidade de Paris e outras áreas turísticas, servindo de meio de transporte e principal fonte de geração de energia elétrica da capital francesa. Rio Sena atravessa a cidade de Paris e outras áreas turísticas, servindo de meio de transporte e principal fonte turística. Rio Sena é um rio de planície. Provavelmente deve ser falsa. E o rio Volga é um dos mais utilizados para o transporte de cargas e de pessoas na Rússia durante todo o ano, por isso é a principal via de transporte. O rio Volga é um rio com bom volume de água, mas ele congela no inverno. Então eu creio que a primeira é verdadeira, falsa e falsa. Vamos lá, vamos ver a resposta? Então nós temos, geopoliticamente o rio Danúbio é o mais importante, primeira verdadeira. Segundo, o rio Reno deságua no porto de Roterdã, nos Países Baixos, então não no centro da Europa, falsa. Terceira, por ser de planície, o rio Sena não é utilizado para geração de energia, falsa. E a última, o fato de congelar durante o inverno impossibilita o uso do rio Volga durante todo o ano, ou seja, também falsa. Primeira verdadeira, falsa, falsa e falsa. Eu quero agradecer a você e muito obrigado.